O capítulo 1094 do mangá de One Piece nos apresentou a forma monstruosa de um dos Gorosei, então chegamos num estágio de poder inimaginável indicando o final da obra. Se eu falar pra vocês que essa habilidade do Gorosei não é de uma Akuma no Mi, vocês acreditam em mim? Se não acredita, fica aí porque eu vou convencer vocês e mostrar que o que nós estamos vendo aqui é algo inédito no mundo de One Piece, uma natureza de poder que nós ainda não vimos e que só existe nos Gorosei. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar dos Gorosei, do capítulo 1094 de One Piece, pra tentar chegar no que pode ser este poder, chegar mais perto de desvendar um dos maiores mistérios de toda a obra de One Piece, que é envolvendo Insama e os seus Gorosei. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo aqui se gostarem do conteúdo e mais pro final, depois eu quero que vocês digam as suas teorias, tá? Pra gente tentar continuar aumentando essa teoria e desvendar esse que é um dos grandes mistérios de One Piece. Bom, primeiro de tudo é que no capítulo em que o Sabo vê as silhuetas dos Gorosei e foge, ele descreveu a Sala do Trono Vazio como o inferno em pessoa. E agora nós estamos vendo um dos Gorosei, o Sandy Garcia, tomando a forma de um demônio nato. Não é uma criatura que vem de uma Akuma no Mi, de um fruto do diabo, mas sim um demônio propriamente dito, né? E a transformação dele também veio em forma diferente, mas calma que daqui a pouco eu chego nisso. Uma coisa que eu venho falando nos meus vídeos que especulam a real identidade de Musama e as inspirações que Oda tomou, referencia ela como sendo uma releitura de Lilith, a primeira mulher de Adão, aquela que é responsável também por dar a fruta proibida a Adão e Eva, né? Então teria também essa relação com esse fruto proibido, esse fruto do diabo, com o surgimento das Akuma no Mi. Ela que teria oferecido a primeira Akuma no Mi de todas. Uma outra coisa em relação a Imu que eu falo neste vídeo que tá linkadinho aqui em cima, é que Imu é uma criança, Imu Nerona, uma criança que controla monstros que seriam os Gorosei. Isso tudo eu falei baseado em uma obra norte-americana chamada Onde as Criaturas Selvagens Vivem. Depois assistam esse vídeo que tá bem legal. E este capítulo 1094 de One Piece, ele mantém essa minha teoria viva e ainda fortalece tudo que eu falei lá. Então isso realmente é fantástico. Uma outra coisa que a gente tem em relação a Imu-sama é que este sobrenome Nerona indica que é um ser de um escuro absoluto, porque Nero significa completamente essa escuridão. Só que a gente já tem um personagem aqui que tem uma Akuma no Mi que representa essa escuridão absoluta, que seria o Barba Negra. Ou seja, o poder de Musama pode ser um poder latente, um poder que existe de antes das Akuma no Mi, um poder que pode ter sido copiado em uma fruta, né, a fruta que está hoje com o Barba Negra. Mas isso é assunto para outro vídeo. O que nós vamos falar agora é dos Gorosei, mais especificamente do Sandy Garcia aqui, porque foi ele que se transformou. Primeiro de tudo, é um novo nível de poder, provavelmente mais forte até que os Imperadores, não o Shanks ele tá num outro nível, então se eu tivesse que especular alguém que tanque os Gorosei em nível de poder, que seja até mais forte, eu apostaria no Shanks, né? No X1 a gente deveria sempre apostar no Kaido, mas eu sempre apostarei no Shanks. Mas este Gorosei, quando ele entrou no campo de batalha, ele já fez algumas coisas impressionantes. Primeiro de tudo, que ele surpreendeu pela áurea dele o Luffy, o Zoro, o Lucci e o próprio Kizaru, né, entrando em batalha. Segundo, um dos marinheiros olhou pra ele e teve a sua cabeça completamente explodida, né? Isso é um bagulho bizarro. E terceiro, quando o Luffy está caindo, esse Gorosei olha pra ele e fala, Nika. Ele existiu na época de Nika? Não, porque quando eles estão falando lá da real identidade da fruta do Luffy, algo que foi revelado recentemente no anime, inclusive, eles falam que isso era um mito até pra eles. Então eu acredito que esses Gorosei sejam guerreiros que foram separados, escolhidos por Imu-sama ao longo dos tempos, mas que não viveram na época de Nika, tá bom? Então eles são algo mais recente. Pode ter, sei lá, uns 500 anos. Nika é de 800 anos, né, na época do Joy Boy. Pode até vir de antes, mas a gente sabe ali da época do Joy Boy. Esses Gorosei podem ter 500 anos. Podem ser, sim, guerreiros separados a dedo por Imu-sama. E uma coisa que foi a coisa que mais me chocou nesse capítulo foi o formato de transformação desse Gorosei. Porque assim, a transformação a gente vê que parece sim uma transformação de uma Zoan mitológica, né? Ele é um yokai, inspirado num demônio do folclore japonês, é chamado de Ushioni, que traduz para demônio do boi, né? Os Ushioni, eles são esses demônios que têm esses chifres, e no caso desse especificamente, ele tem um corpo de aranha e essa cabeça de boi, e ele tem realmente um visual imponente para um caralho. Isso me arrepiou lendo este capítulo, mais até do que me arrepiou
prenunciou a chegada do Kaido, por exemplo, né? Então a gente sente uma pressão absurda aqui, vendo até a reação dos personagens. Eu não sei quem pode tancar esse cara, mas ele surge através de um ritual, um símbolo ritualístico no chão, parecendo, sabe o quê? Um símbolo que o Naruto fazia quando ele ia invocar o Gamabunta e os seus sapos ali. Então, na minha opinião, este poder, né, essa versão monstruosa do Gorosei, ela foi uma versão invocada. Ela não é algo que vem de uma Akuma no Mi, mas é um poder provavelmente dado por Insama, um poder que eles podem invocar quando eles vão lutar, mas não é um poder que veio de um fruto, e sim uma nova natureza de habilidade, uma natureza de habilidade que só veríamos nos Gorosei. E isso combina com aquela teoria que eu falei da história de onde as criaturas selvagens vivem, porque é uma criancinha que controla todos esses monstros, que reina perante esses monstros aí, os monstros que têm até os visuais parecidos com os Gorosei, um deles inclusive era um boi também, vocês estão vendo aí a imagem, e eu vejo sendo assim, esses Gorosei eles têm essa habilidade monstruosa através de algo que Insama deu a eles. Esses rituais satânicos poderiam ser rituais criados por Imu-sama para fortalecer aqueles seus guardiões, algo exclusivo dos Gorosei, tá? Ninguém mais vai ter, e algo que vem diretamente do poder de Insama, que pode ser a mãe, o pai de todos os demônios, o demônio absoluto. Nós temos Insama com esse visual completamente escuro, com esse rabinho de seta que parece de um demônio dos desenhos animados, né? A gente já tem o Luffy também fazendo referência aos cartoons com o poder dele, um poder solar, e Imu-sama teria também a escuridão desses cartoons, seria uma contraparte legal. E se Imu-sama tivesse essa habilidade de potencializar aqueles que protegem ele com rituais demoníacos, isso seria simplesmente fantástico. Poderia até ter uma relação com a origem das Akuma no Mi, né? De novo falando com todo aquele paralelo de Lilith, fruto proibido e tudo mais, mas não é uma Akuma no Mi de fato. A gente nunca viu qualquer Zoan mitológica, qualquer transformação de Akuma no Mi surgindo através desses símbolos ritualísticos. Isso é um símbolo de uma invocação. Essa criatura ela foi invocada ao campo de batalha. O Sandy Garcia, ele está ali, ele que se transformou, ele pode ter invocado essa transformação, ou essa transformação pode ter sido invocada por Insama. Mas uma coisa é certa, isso não parece em nada uma Akuma no Mi. Nenhum usuário de Zoan atingiu a sua forma animal ou desperta através de círculos ritualísticos. Um bom exemplo que podemos usar vem de Fairy Tail. Quando a Lucy invocar os seus espíritos do cosmos, estes círculos de invocação surgiam onde a criatura nasceria, algo que aconteceu exatamente igual aqui, com o Gorosei na sua forma monstruosa. E esse monstro específico aí é um yokai chamado Ushi-Oni. Os Ushi-Oni, eles são demônios do folclore japonês, conhecidos por sua selvageria e por consumir humanos. Inclusive também eu tenho uma outra teoria do Barba Negra que fala que ele consumiu um fruto de uma criatura que é caçadora de yokais, então isso combinaria também com as intenções do Barba Negra de matar os Gorosei. O Barba Negra deve ser um ser que tem conhecimento de tudo que acontece ali. Pode até ter conhecimento de Insama, mas ele certamente sabe dos Gorosei e provavelmente sabe da natureza do poder destes que são os líderes maiores deste universo, lembrando que boa parte do mundo, 99%, não tem conhecimento da existência de Insama. Então basicamente o que eu acredito é isso, que este poder, por mais que se pareça, né, em sua forma transformada com um poder que viria de uma Akuma no Mi, ele até parece a Black Maria, pelo menos nessas pernas de aranha aí, mas que não é, na verdade, isso. É um poder originário de Insama, que Insama deu a estes Gorosei, e por isso até que estes Gorosei estão vivos há tanto tempo. Estes Gorosei se mantêm vivos porque foram os guerreiros escolhidos a dedo por Insama ao longo da história para proteger a pessoa que se senta no trono vazio. Essa teoria ainda reforça as teorias que eu fiz em relação a Insama, com os paralelos com Lilith, com o fato de Insama ser uma criança e por isso que a identidade dela física ali não foi exibida ainda, porque seria algo chocante, e também o fato de essas silhuetas, quando o Sabo viu descrever essa situação da sala do trono vazio como o inferno em terra, né? O lugar mais infernal possível. Por quê? Porque aquilo era um reino do rei demônio invocando todos os seus yokais, todos os demônios que irão protegê-lo. Uma coisa bem legal também, se a gente ler mais sobre a mitologia desse demônio do boi, que é o Ushi-Oni, é que ele frequentemente não trabalha sozinho. Ele trabalha com outros yokais, que podem ser os outros Gorosei. Como a gente já teve aquelas silhuetas, eu vou dar uma pesquisadinha melhor e vou tentar identificar
quais demônios da mitologia japonesa podem ser os outros Gorosei, e aí eu trago um vídeo aqui pra vocês. Por quê? Se esse já é um inspirado no folclore japonês, os outros também devem ser, e deve tudo seguir esse mesmo paralelo de poder aí serem invocados através de rituais provavelmente satânicos. E eu ainda tenho uma outra possibilidade de interpretação para tudo isso. E se, em um mundo onde pessoas consomem frutas que lhes permitem encarnar deuses e seres mitológicos, os governantes deste mundo não sejam humanos, mas sim demônios de fato, criaturas que vêm do submundo, com Insama sendo a grande representação de toda essa escuridão, Lilith, e os Gorosei sendo os demônios que podem existir no plano terrestre graças aos poderes de Imu, demônios que foram escolhidos a dedo e que mantêm uma forma humana para esconder a sua real e monstruosa natureza. Ou seja, nesta interpretação, esta forma monstruosa seria a real forma do Gorosei, né? E a sua transformação seria quando ele está humano, uma transformação para enganar aquelas pessoas que têm contato com ele, né? Os almirantes, os vice-almirantes e todos aqueles que podem estar presentes perante a um Gorosei e esconder a sua verdadeira natureza. Então, basicamente, resumindo, Insama é o demônio rei de todos os demônios, que deu aos Gorosei esta habilidade de também se transformarem em yokais, em demônios para protegerem Insama e para manter essa ordem no mundo. Se este Gorosei é um yokai do folclore japonês, os outros também devem ser, então vou fazer essa pesquisa para trazer um vídeo para vocês, provavelmente já na semana que vem, falando de quais devem ser os yokai de cada um dos Gorosei. Eu adorei ver essa introdução do Sanji Garcia entrando no campo de batalha, o Luffy está fora de combate agora, e o mais poderoso que está perante ele ali é o Sanji, né? Eu quero ver o que vai acontecer, mas eu acredito que o Sanji não tenha chance nenhuma e que isso sirva ali para mostrar realmente qual é a ameaça final. Lembrando que One Piece, de vez em quando, eles dão uma demonstração pra gente dos poderes do topo do universo, pra gente ver ainda o caminho que o Luffy e o bando dele tem a percorrer, como foi na Guerra dos Maiorais e como foi em algumas outras situações onde o bando dos Chapéu de Palha se depara com um ser que está numa outra escala de poder. Então, isso pode estar acontecendo agora, mas aí também não seria um poder tão absurdo, porque a história está realmente chegando no final. Se o Sanji não derrotá-lo, o Luffy, quando aprender a controlar o seu Gear 5, a sua forma despertada, sem ter essa perda de estamina toda, pode ser que tenha como bater de frente. Até pelo fato do Luffy simbolizar essa luz, enquanto o Insama muito provavelmente simboliza a escuridão absoluta, Luffy seria a contraparte ideal para derrotar Insama, e por isso que Nika coloca tanto medo nos Gorosei. Nika talvez seja a chave para derrotá-los, assim como é também a chave para desbloquear o One Piece, uma outra teoria que a gente tem aí, que eu posso trazer também em um vídeo futuro. Então, se você gostou desse vídeo aqui, se inscreve no canal, não se esquece de curtir e também comenta aí o que vocês acham. Vocês acham que é só uma fruta de um demônio mesmo, uma zona mitológica demoníaca, ou vocês acham que realmente é uma nova natureza de poder, uma invocação que veio diretamente de algo fornecido por Insama? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.